Ezequiel 47. Quantos acharam podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isto, filho do homem? Viste isto? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração, dividir juntas e medulas, alma e espírito. E que nesta noite, ó Deus, a Tua palavra, como essa espada afiada, venha em direção, Pai, ao nosso coração, removendo aquilo que não provém de Ti e acrescentando aquilo que o Senhor quer acrescentar. Fala conosco, ó Deus, uma vez mais. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Eu quero hoje continuar pregando, falando sobre o que eu comecei na semana passada. Quero falar sobre esse tema: saindo do raso e mergulhando nas águas do Espírito. Amém, meus irmãos? Saindo do raso e fluindo no Espírito. Quando nós propomos essa ideia, nós estamos falando de um convite a sair da superficialidade. Isso é um convite para sairmos do lugar comum, do lugar superficial. Você sabe, vivemos numa cultura extremamente superficial. Sim ou não, meus irmãos? Extremamente. Não há profundidade na nossa geração. Eu posso falar aqui, por exemplo, da própria educação. Na minha época não tinha internet. Os alunos tinham que pesquisar nas enciclopédias, Barças, ler livros, fazer cópias no papel ou maço, lembra disso? À mão, para entregar seus trabalhos. Hoje em dia não, é só entrar no Google, pesquisa-se tudo, acha-se tudo, que deve e o que não deve, está pronto o trabalho. Estamos criando uma geração superficial, a geração que não sai do celular, não sai do entretenimento. As pessoas também se tornaram superficiais, relacionamentos superficiais, amizades superficiais. Nas redes sociais vemos tanta superficialidade, pessoas que apresentam ser aquilo que não são, só fachada. E o pior é que essa superficialidade acaba atingindo a nossa vida espiritual. Podemos transferir isso para o nosso relacionamento com Deus. Oramos o simples necessário, e quando oramos, a leitura bíblica então é algo que não é mais comum de lermos todos os dias. Eu estou me incluindo porque, na verdade, isso é um desafio para todos nós. Amém, meus irmãos? Eu não quero aqui em nenhum momento dizer que eu sou melhor do que você. Eu não estou aqui querendo me colocar numa posição de maior destaque que você, não. Todos nós temos que lutar contra a superficialidade. Nosso relacionamento com Deus, nossa intimidade com Deus, nossa oração, nossa adoração a Deus. Então precisamos sim, sempre sair desse nível de superficialidade. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Porque Deus sempre tem mais para nos dar. Deus sempre tem mais para nos revelar. Amém, meus irmãos? E nós vamos buscar, porque a palavra diz: quanto mais buscarmos,
mais nós vamos encontrar. Amém? E esse texto que nós lemos, Isaías 47, vai falar de um retrato espiritual. Retrato espiritual que pode ser algum estágio da nossa vida. Aqui há 4 níveis de profundidade. Deus leva o profeta a sair do templo e caminhar num rio, que havia 4 níveis. Quantos níveis, meus irmãos? 4. O primeiro nível, as águas davam nos tornozelos. 500 metros, as águas davam nos joelhos. Mais 500 metros, águas nos lombos, lombar, não é? Nos lombos. Algumas traduções são ombros. Quem já viu essa tradução de ombros? Então fica entre a lombar e o ombro. Então não é errado dizer talvez nenhum nem outro, mas nessa região, né, peitoral, essa parte do tronco. Depois, os próximos 500 metros, as águas são profundas. Ele não consegue tocar no chão, porque ele já está totalmente mergulhado no rio. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Amém? E sabe o que é interessante que eu vejo esse retrato espiritual nesses 4 níveis? Eu vejo a nossa conversão. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós molhamos os tornozelos. Já é uma bênção. Águas que refrescam, águas refrescantes. Vemos num mundo completamente um deserto escaldante, pés feridos, mas pisamos na casa de Deus e começamos a molhar os nossos pés. Começamos ali a refrescar a nossa alma. Amém, meus irmãos? Já é uma grande bênção. Nesse momento, alguns até se batizam. Outros ficam só molhando o pezinho. Já é uma bênção. Mas outros já batizam. Só que nesse primeiro nível é superficial. Conhece-se Jesus superficialmente. Ora-se superficialmente. Não conhece o Espírito Santo como podemos conhecer. Quem compreende o que eu estou dizendo? É um nível superficial. Mas aí vamos para um próximo nível. As águas no joelho. Joelho já fala de oração, relacionamento com Deus. Nesse nível, já aprendemos a dar importância à nossa comunhão com Deus, a importância de frequentar um culto como esse, semanalmente e regularmente, a importância de estar ali adorando a Deus. Quem compreende o que eu estou dizendo? A pessoa já entende a importância de orar. Só que nesse nível, quando a pessoa está orando, quando a pessoa está buscando, está ali, está participando de um culto, a palavra vem e começa a mexer em algumas áreas da vida das pessoas. E aquilo começa, de certa forma, a incomodar. E como ela ainda tem liberdade para andar, o que ela faz? Deixa eu ficar quieto aqui ou voltar para o nível anterior. Não quero ir mais fundo nisso não, porque vai começar a mexer em muitas áreas da minha vida. Porque Deus começa a mexer e a pessoa começa a fazer resistência. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque tem maus hábitos do passado, pecados antigos, vícios. E há muita liberdade ainda dentro da própria pessoa para ela decidir o que ela quer. Inclusive não ir para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja, vou ficar em casa. Ou não quero ir mais, eu não quero me envolver tanto. Você conhece alguém assim ou não? É isso que Deus quer para a gente? Não. Há um próximo nível. Águas nos lombos, nessa região do tronco, ou até os ombros, né, digamos assim, é a região que as águas começam a tocar o nosso coração, onde a presença de Deus começa a encher o nosso coração começa a arder, a pessoa começa a querer buscar mais de Deus, começa a se encher mais de Deus. Em algum momento, elas até sentem de maneira muito forte a presença do Espírito Santo, como não sentia antes, porque ela mergulhou mais fundo. Quem está entendendo? Ela quer participar do jejum, ela quer participar de uma conferência, ela quer mais. Mas o problema é, os pés dela ainda estão no chão. Enquanto o pé está no chão, ela ainda tem controle. Eu vou ou não vou? Eu acho que isso é muito para mim, vou virar fanático. Eu acho que eu não vou mais não, deixa eu ficar quietinho aqui. Alguns até falam, não, deixa eu voltar um passo atrás, eu estou começando a achar que eu estou ficando maluco, ou isso é coisa de doido.
estou vendo os crentes ali mergulhando, tendo uns comportamentos ali meio diferentes, eu vou ficar assim também. Entende o que eu estou dizendo? Aí a pessoa recua. Mas eu vou falar para você, na presença de Deus funciona assim: quanto mais você experimenta águas profundas, menos você se contenta com águas rasas, mais nós queremos buscar ao Senhor e conhecer mais essa intimidade. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Quem bebeu das águas do Espírito não consegue voltar para as águas sujas do mundo. Então, quanto mais nós mergulhamos, mais nós avançamos em Deus, mais nós vamos ter experiências com Deus que nós não tínhamos antes. Por isso que o propósito desse jejum é o seguinte: você que ainda nem colocou o pé na água, você vai colocar. E você que já colocou, vai começar a mergulhar. Não sei que nível você está, mas no 4º nível, é o nível que Deus vai tirar os seus pés da terra. Terra fala do mundo. Muita coisa do mundo ainda impede você de mergulhar em Deus. Muita coisa do mundo impede você de crescer em Deus. Muito entretenimento do mundo impede você de mergulhar mais profundo em Deus. Mas Deus vai tirar teus pés do fundo. Deus vai tirar teus pés do chão. E você vai deixar esse rio te conduzir. Essa é a vontade de Deus. Temos que ser guiados pelo Espírito, levados pelo Espírito, cheios do Espírito. Enquanto nossos pés estiverem no chão, vai ter muita ziquezira da sua alma querendo te perturbar, vai ter muita perturbação no seu coração querendo te impedir de avançar. Mas quando você é totalmente levado pelo Espírito, você perde o controle, porque o controle agora passa a estar na mão de Deus. É nesse nível de profundidade, quando a gente é conduzido pelo Espírito em águas profundas, nós não temos mais liberdade para escolher o que nós queremos. Nós não podemos mais fazer o que nós gostaríamos de fazer, porque agora nós estamos totalmente levados pelo Senhor. Aqui, meu irmão, ou é servir ou servir. Aqui você começa a liderar, começa a se envolver, começa a se entregar mais para o Senhor, começa a deixar o Senhor te usar cada vez mais. Nós não temos liberdade para fazer mais nada, porque é o rio que nos conduz. Se você volta e meia pensa em voltar para o mundo, se você volta e meia pensa em largar tudo, largar liderança, largar ministério, largar igreja, largar tudo, é porque você ainda não está em águas profundas. Quando a gente tem águas profundas, a gente perde o controle da nossa vida e coloca o nosso controle, a vida nas mãos de Deus. Temos que sair da superficialidade e mergulhar mais profundo em Deus. Diga glória a Deus, aleluia, amém. Agora sabe o que é lindo nisso tudo? As águas sempre estiveram ali. Quem teve que tomar a decisão de andar foi o profeta. Quem teve que tomar a decisão de sair do raso, da superficialidade, mergulhar em águas profundas, foi o homem, foi o profeta. O Espírito Santo sempre esteve aqui. As águas sempre estiveram aqui disponíveis. A decisão de crescer, de aprofundar, de mudar, de avançar em Deus não é do Espírito Santo, é sua, é nossa. Eu decido fazer jejum, eu decido orar, eu decido buscar, eu decido mergulhar, eu decido. E Deus está esperando uma decisão nossa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então nós vamos tomar essa decisão. Você não está aqui por acaso, você não está ouvindo essa palavra por acaso. A vontade de Deus é que você mergulhe, nós vamos mergulhar. Agora o que é mais interessante, o corpo todo do profeta mergulhou. Diga, o corpo todo. Até o 3º nível, 80%. No 4º nível, totalmente imerso. E quando eu olho isso, eu vejo o corpo como a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, sim ou não? Eu e você somos a igreja de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Esse mover de Deus, o mergulhar profundo nas águas do Espírito, não é só para um membro do corpo, é para todos os membros do corpo. Esse avivamento não é só para o grupinho da intercessão, que aqui nem tem grupo de intercessão, todos são intercessores. Esse mover não é só para o pastor e para os líderes. Esse mover, esse jejum, essa unção é para todos. Diga a todos. Todos precisam mergulhar. Aí, algo a gente tem que pensar. Nem todos querem, nem todos mergulham, nem todos participam. Aí, há um mover de Deus acontecendo, o Espírito se movendo,
E alguns mergulham, outros ficam assistindo. Aí sabe o que acontece? Qual o pensamento que vem em muitas pessoas? Presta atenção. Aí eles falam assim: se você não veio no culto, você perdeu. É assim ou não é? Se você não foi no encontro, você perdeu. Aí você fala assim: irmão, você foi no culto? Fui não. E perdeu. É assim ou não é que a gente fala? Quem já falou isso alguma vez? Quem já foi num culto abençoado, num mover, numa unção, e sentiu falta de alguém, você falou: olha, rapaz, você perdeu. É assim ou não é? Mas deixa eu falar algo para você. Quando um membro desse corpo não participa do mover, não participa do que Deus está fazendo, quem perde não é ele, quem perde é a gente. A gente é que perde, sabe por quê? Se eu perder um pé, quem perde é o corpo todo. Se eu perder uma mão, quem perde é o corpo todo. Então eu quero dizer para você, nós não vamos ficar felizes se você perder, vamos ficar tristes. Quando você não está no culto, a gente sente sua falta. A gente deixa de ser abençoado pela sua presença. A gente deixa de ser abençoado pelo que Deus depositou na sua vida. Então jamais vamos ter esse sentimento de o outro perdeu, não, quem perdeu foi a gente. Então nesse jejum, nós vamos lembrar daqueles que não estão aqui. Nós vamos lembrar daquele que a gente está sentindo falta. Vamos orar por eles, para que de alguma maneira eles também sejam tocados. Aqui não há disputa para saber quem é mais espiritual ou não. Aqui não há competição para saber quem ora mais, quem jejua mais, quem faz mais ou menos, não há isso. Somos todos membros do mesmo corpo. Estamos mergulhando todos juntos. Eu quero ver você junto com a gente, nós queremos te ajudar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então esse mover é coletivo, é para toda a igreja. Por isso eu quero dizer para você aqui, pelo menos, duas condições para que todo o corpo mergulhe nesse rio. Amém? Duas condições. Condições que eu digo é no sentido de desejo ou de motivação do coração, para que nós estejamos participantes desse mover. Amém, meus irmãos? Ou seja, isso tem que estar no teu coração, mas tem que estar no coração do seu irmão e no coração de toda a igreja. Amém? Onde o rio flui? Onde a presença de Deus flui? Em que igreja? Que tipo de ambiente? Que tipo de comunidade? Aí, esse rio flui de maneira coletiva, corporativa, de maneira conjunta, onde todos participam. Sabe onde? Em primeiro lugar, onde há fome. Diga fome. Uma igreja que tem fome pela presença, fome pela palavra, fome em querer mais de Deus. Um pastor que tem fome, ovelhas, irmãos que têm fome, líderes que têm fome, liderados que têm fome, ali tem mover de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 30. E respondeu Cornélio, eu vou ler a minha tradução que pode ser igual à sua. Há 4 dias estava eu em o quê, meus irmãos? Jejum. Quem tem jejum na Bíblia aí? É porque aquela versão não tem jejum. Mas, na minha versão diz, há 4 dias estava eu em jejum, até a hora 9. A hora 9 era às 15 horas. Orando em minha casa. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aqui fala de um homem que estava em jejum. E no 4º dia, ele teve uma experiência com Deus. Ele estava em jejum e em oração. Quando a igreja jejua, quando nós jejuamos, nós temos experiências com Deus. Deus vai te dar experiências nesses dias. Quem quer ter experiência com o Senhor? E ele diz aqui: envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, um curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará.
e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Cornélio estava falando com Pedro, falando: Pedro, eu estava orando e jejuando no quarto dia, e um anjo apareceu para mim e mandou chamar você na casa de Simão, para ouvirmos do que Deus tem para falar através da sua vida. Cornélio era um homem que tinha fome de Deus, ele queria ouvir de Deus, ele precisava ouvir de Deus. Quem está compreendendo? E ele parou e começou a ouvir a palavra, ele começou a ouvir a pregação, e olha o que aconteceu. 10, capítulo 44, Atos 10, 44, olha o que aconteceu enquanto Pedro pregava para aquelas pessoas. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando que o Espírito Santo caiu sobre eles? Quando Pedro impôs as mãos sobre eles? Quando Pedro orou sobre eles? Quando Pedro falou assim: receba o Espírito Santo? Quando que eles foram cheios do Espírito Santo? Quando eles ouviam a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que ouvir a palavra de Deus que você está ouvindo hoje, você ouve todo domingo, não é qualquer coisa e não é pouca coisa. Há quem valoriza, há quem entende, há quem dá ouvidos, há quem tem expectativa. Mas quem entende é cheio do Espírito Santo, ouvindo a palavra. Quantas vezes você entrou aqui no domingo com o seu espírito pesado, com a sua alma sobrecarregada, e você saiu daqui leve, porque foi a palavra que ministrou o seu coração? Quantas vezes você entrou aqui debaixo de pensamentos ruins, tentações da carne, pensamentos para te tirar da presença da vontade de Deus, e a palavra foi entrando no seu coração e transformando você? Quantas vezes você entrou aqui com o coração endurecido, amargurado, e a palavra vai sendo ministrada, e você foi sendo curado? Não despreze a palavra, tenha fome pela palavra. O que eu estou orando nesses dias para você? Que você tenha fome não de carne, não de refrigerante, Coca-Cola, de doce de bebida, mas que uma fome seja gerada no seu coração para receber de Deus, para ler esse livro, para ler a palavra, para orar, para louvar, para adorar, para buscar. Quanto mais nós estamos com os pés fora da terra, menos a terra influencia a nossa vida, isso é um fato. Quanto mais estamos com os pés no chão, menos vontade temos das coisas de Deus. Por isso, nesses dias, vamos colocar o nosso coração na presença de Deus, irmãos. Essa fome aqui não é só para novo convertido, não. Porque tem muitos crentes que depois de alguns anos, eles pensam assim: a pessoa está no primeiro amor, ela quer conhecer tudo de Deus, ela quer orar, quer buscar, ela quer conhecer, está tudo bem, mas aqui não é só para novo convertido, não, é para velho convertido também, que tem que voltar à prática das primeiras obras, que tem que voltar ao primeiro amor, que tem que voltar a ser como criança, sentar, ouvir a palavra, ser conduzido pela palavra, aprender como se fosse a primeira vez, ouvir como se fosse a primeira vez. Mas infelizmente as pessoas vão perdendo isso, as coisas do Espírito vão se tornando algo comum, algo corriqueiro, algo sem importância, e que o Senhor nesses dias desperte fome no seu coração. Amém, meus irmãos? Uma pessoa que está doente fisicamente, ele perde o apetite, ele perde a fome, é verdade ou não é? Pessoa que está com resfriado, que está com alguma doença, ela não tem vontade de comer. Uma pessoa espiritualmente que está sem fome pela palavra de Deus, é que ela está espiritualmente doente também. Mas vai ser um dia de cura em nome de Jesus esses dias. Provérbios capítulo 16, versículo 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 16, 26. A fome do trabalhador o faz o quê? Trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Ou seja, essa fome que nós vamos sentir cada vez mais por Deus, vai nos dar mais vontade de buscar, de trabalhar, de servir, de estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Não se acostume, há muito mais de Deus para nós.
Há experiências que nós não tivemos ainda. Eu creio nisso. Há lugares que ainda não fomos em Deus. Há revelações que ainda não recebemos. Há palavras que ainda não entraram no nosso coração. Você e eu não vimos tudo o que achamos que podemos ver e receber de Deus. Por isso que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Mas para isso tem que haver o quê? O que tem que haver no nosso coração? Fome. Por isso vamos fazer esse jejum, para ter mais fome da presença de Deus, da palavra de Deus. Segundo e último lugar, para ver esse mover do Espírito entre nós, na vida da igreja. Eu vejo aqui no capítulo 5 de Atos, capítulo 5, versículo 12. Olha lá, Atos capítulo 5, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Por que havia milagres? O rio fluía ali, havia milagres, havia prodígios. Por que havia milagres e havia prodígios pelas mãos dos apóstolos? Por quê? Segunda parte do versículo. Porque eles se acostumavam, pode voltar, eles se acostumavam, todos, diga todos, não era só um grupo, não era só uma parte, não era só um irmão ou outro, não, eram todos. Eles se reuniam de comum acordo. Como? Onde eles se reuniam de comum acordo? Um lugar chamado Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um lugar próximo ao templo, que tinha colunas e uma cobertura. Ali era o ponto de encontro. Eles combinavam entre si e falavam assim: olha, vamos nos encontrar no Pórtico de Salomão tal hora, e vamos nos encontrar para orar, para buscar a Deus, para adorar. Eles se reuniam, presta atenção, ninguém ficava de fora, se reuniam para buscar a Deus. E qual era o resultado? Sinais e prodígios. Sabe qual é a segunda condição numa igreja, num ambiente de comunidade de discípulos? Para que haja mover e fluir de Deus, tem que haver unidade. Diga unidade. Unidade. Eles estavam reunidos em comum acordo. Todos tinham o mesmo parecer, a mesma disposição mental, espiritual, o mesmo foco, o mesmo propósito. Quando eles faziam jejum, todos jejuavam. Quando eles marcavam uma reunião de oração, todos participavam. Estavam todos envolvidos. Quem está compreendendo, meus irmãos? Por isso eu falei no início, não quero que você fique de fora. De alguma maneira participe desse jejum. Nós queremos que você esteja envolvido, unido. Infelizmente muitas pessoas não provam de águas profundas, porque elas não se envolvem no que Deus está fazendo na igreja. Deixa eu falar para você, o pastor dessa igreja se chama Espírito Santo. Eu não sou o pastor dessa igreja. Antes de mim é o pastor Espírito Santo. É Ele que me usa, é Ele que fala através de mim. E quando o Espírito Santo está movendo aqui, é porque Ele quer fazer algo entre nós. Então não podemos ficar de fora. Entende o que eu estou dizendo? Então você tem que ouvir isso com os ouvidos espirituais. Você tem que receber isso como uma direção de Deus para a tua vida. Se Deus colocou no coração do nosso pastor, da nossa igreja, um período de jejum e oração, vou me envolver, vou participar de alguma forma, vou orar, vou ler o livro, vou participar de algum jeito, eu não vou ficar de fora. Irmãos, quantos moveres de Deus nós já experimentamos aqui. Infelizmente, muitos não participaram. Muitos não participaram. Então a vontade de Deus é que haja unidade. Unidade. Onde há divisão, aí que eu quero falar de um outro aspecto que não é tanto o nosso caso. Uma coisa é a pessoa não se envolver, tudo bem. A salvação é individual e o mergulho é individual também, cada um é que busca por si e Deus por todo, de certa forma, não é? Eu não vou obrigar você a mergulhar, a buscar,
tudo bem, mas eu quero motivar você a isso. Isso é um aspecto. Mas o outro aspecto aqui é divisão, que não é o nosso caso aqui. Graças a Deus, nós somos uma igreja unida. Mesmo aqueles que não querem participar não atrapalham. Mesmo aqueles que não querem se envolver não falam contra. Agora, irmãos, uma igreja, um lugar onde não há unidade e há divisão, não tem mover de Deus. O pastor não consegue unir a igreja, não consegue unir os irmãos, é cada um puxando para um lado, cada um puxando para o outro, e há divisão. E onde há divisão não tem unção. Deus é um, é Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. Então tem que haver unidade para que haja mover de Deus entre nós. Nós temos que ser um. Entende o que eu estou dizendo? Unidade. Então nós oramos para que haja entre nós esses dias mais senso de corpo, de unidade, onde nós estamos juntos nesse mesmo propósito, juntos nesse mesmo mover. Tem lugares, irmãos, igrejas, que é tanta divisão, que nem o pastor consegue unir os irmãos. É uma luta terrível. Não tem mover, não tem unção naquele lugar, não tem, por causa da divisão. Mas nós oramos para que haja cada vez mais unidade. Seja unidade. A palavra diz em Atos capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, o que, meus irmãos? Reunidos no mesmo lugar. Olha o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Houve a manifestação do Espírito Santo. Mas antes houve o quê? Unidade. Amém? Eu quero falar agora para os casais que estão aqui casados. Se você tem sua esposa e seu esposo, faz o jejum em unidade com ela. Faz o jejum em unidade com seu cônjuge. Não faz jejum individual, cada um por si, não. Você é uma só carne. Ora junto, lê o livro junto antes de dormir. Faz um compartilhamento. Tira um tempo do dia para estar em unidade. Quem está compreendendo, meus irmãos? Porque quando há união, há unção. Quando há unidade, há poder. Quando há unidade, há fluir do rio. Por isso que o diabo quer causar tanta divisão. Por isso que o diabo quer causar tanta separação. Por isso que o diabo quer te afastar do seu cônjuge, quer te afastar do seu pastor, quer te afastar do seu líder, quer te afastar da sua igreja. Porque quando ele consegue te afastar da comunhão, a brasa se apaga. Ele te tira da comunhão. Coloca coisas no seu coração para que você não esteja envolvido com a obra, com a igreja, com o corpo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E a minha oração nesses dias, irmãos, é que você e todos nós sejamos em unidade com esse propósito, em nome de Jesus. E a unção vai fluir entre nós. Nós vamos ter encontro com Deus em novembro. Vamos estar em unidade. Vamos levar muitas vidas para esse encontro. Vai ser o último encontro do ano. Vamos levar mais de 100 pessoas para a glória de Deus. Vai haver libertação, salvação, cura, restauração, porque vamos nos unir nesse jejum, nos unir nesse propósito e vamos arrebentar com as portas do inferno. O diabo vai soltar essas vidas por conta da unção, da unidade da igreja nesse lugar. Nós vamos caminhar nesse propósito. Seja um comigo nesse propósito. Seja um com o seu pastor nesse propósito. Seja um com o seu líder. Seja um com a sua célula. Seja um com a sua igreja. Em nome de Jesus, irmãos. O diabo tem colocado muita divisão em muitos lugares, mas graças a Deus aqui não tem isso, em nome de Jesus. Somos uma igreja unida. Uma igreja unida jamais será vencida. Onde está escrito isso? Não sei, inventei agora. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Temos uma obra enorme pela frente. Toda vez que eu recebo um orçamento, meu coração chega a gelar aqui dentro. Eu falei, oh, meu Deus, eu vou acabar o dinheiro todo antes de começar a obra. Misericórdia. Mas Deus é fiel e vai nos prosperar nisso. E vamos nos unir para esse propósito, não vai faltar nada. Unidade, irmãos, unidade. Quem aqui já participou de igrejas? Não precisa levantar a mão. De lugares, de ambientes, que parece que não flui. Palavra não flui. Louvor não flui. Está todo mundo ali direitinho, bonitinho, mas tu sente que está faltando alguma coisa. Não precisa levantar a mão. Às vezes o ambiente é pesado.
Às vezes, algo parece que está diferente. Mas por quê? A divisão. As pessoas não estão falando a mesma língua. Não estão com o mesmo propósito. Entende o que eu estou dizendo? Não estão na mesma direção. E quando nós fazemos um jejum como esse, une toda a igreja no propósito. São vários irmãos, um falando com o outro: ei, como é que está o jejum? Está difícil. Está comendo o quê? Ih, é muito ovo, estou quase piando. Tem alguma receita aí para me ajudar? Você vê, um ajuda o outro, um comunica com o outro, um fortalece o outro, porque está todo mundo no mesmo propósito, na mesma direção, aleluia. E haverá um mover de Deus muito grande entre nós, e não queremos que ninguém fique de fora. Eu quero terminar com uma ilustração. O homem foi visitar um hospício, e o enfermeiro mostrava para aquele homem, pacientemente, os setores daquele hospício. Intrigado com a flagrante desproporção entre quantidade de enfermeiros e quantidade de loucos, aquele homem perguntou para o enfermeiro: como vocês, poucos enfermeiros, conseguem controlar tantos loucos? E se eles se unirem, se juntarem e fizerem um montim, colocar fogo em tudo, amarrar vocês e fizer uma loucura aqui? Aí aquele enfermeiro falou: a gente não se preocupa com isso, porque os loucos nunca se unem. Os loucos não têm unidade. Eles nunca vão se unir. Cada um fala uma língua, cada um fala de um jeito, cada um vai para um canto. É loucura não andar em unidade. Entende o que eu estou dizendo? Por isso nós vamos andar em unidade, irmãos. Vamos trabalhar em unidade. Vamos fazer esse jejum em unidade. Em novembro, vamos ter a maratona conjugal. Nós vamos fazer aqui 4 semanas para os casais. Ano passado tivemos 100 casais participando. Eu já estou em conversa com pastores e pregadores que vão ministrar aqui às quintas-feiras. Por quê? É trazer unidade para o casamento, unidade para a família, trazer unção de Deus para a sua casa. Então, para mergulharmos nessas águas profundas, primeiro tem que haver fome. Nós estamos aqui para gerar fome no seu coração. Segundo e último lugar, tem que haver unidade. E nós não queremos que você fique de fora. Se você não participar, não é você que vai perder. Somos nós que vamos perder. E não queremos perder você. Queremos que você participe. Por isso que a luta tem sido grande. Por isso que o diabo quer tirar da comunhão, da unidade. Porque ele sabe que é o jeito de te enfraquecer. Mas esse jejum vem na hora certa para te fortalecer em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Guarda essa frase. Sai da superficialidade. Há águas mais profundas em Deus, para todos nós, para todos nós. Há lugares que nós não fomos ainda, que Deus quer nos levar. Se você crê nisso, fica de pé no seu lugar. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus.